Boa tarde, turma. Tudo bem? Hoje a gente vai ver a videoaula sobre narração, texto narrativo, onde você vai contar uma história. Nós sabemos que além do texto narrativo, nós temos o texto dissertativo e o descritivo. Mas na aula de hoje a gente vai estar vendo exclusivamente o texto narrativo, a narração. Para começar, nós temos aqui os elementos da narrativa. Quais são esses elementos que fazem parte da narrativa? Olha só o conceito aqui de narrativa. A narrativa, para que exista a história, é necessário haver quem conta e o que conta. E o que contar? Quem conta a história é o narrador e a narrativa apresenta. Letra A. Ela apresenta uma sequência de fatos relacionados entre si. Essa sequência de fatos relacionados entre si é chamado de enredo. Letra B. Na narrativa, também apresenta as personagens que vivenciam os fatos. E na letra C, na narrativa, vai apresentar o lugar onde os fatos ocorrem, espaço ou ambiente. Esse é um elemento opcional, narrativa. Também na narrativa, nós temos os personagens. Sobre os personagens, são os seres que agem na história. Esses personagens podem ser pessoas, podem ser seres míticos, podem ser animais, podem ser objetos, pode ser plantas. Então, você pode contar uma história sobre esses personagens, falando sobre esses personagens aí. Sobre o tempo. O tempo é o elemento essencial na narrativa. É a dimensão em que acontecem os fatos narrados. Pode ser definido ou marcado por expressões do tipo: era uma vez, uma tarde, de, naquele tempo. Tempo. Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico, quando há indicação de dias, hora e ano. O tempo psicológico, quando não há a indicação de tempo. Geralmente, aparece quando há espaço interior, ou seja, só o narrador ou personagem sabe onde e quando se passa. Sobre o espaço e o ambiente. Espaço. O local, o cenário, ambiente onde acontecem os fatos. Onde acontece a história? Onde acontece a história que você está contando? Pode estar determinado ou não. Espaço exterior. Físico pode ser casa, praia, escola e etc. Espaço interior, psicológico. Imaginação, sonho, delírio. Sobre o foco narrativo, esse é determinado por quem conta a história, ou seja, o narrador. Nos trechos abaixo, observamos duas formas de contar a história. O que podemos perceber com relação ao narrador? Letra A. Todos estavam dormindo quando de repente ouviram um grito. Ficaram paralisados. Letra B. Estávamos sentados em volta do fogo quando seus olhos depararam com os meus. Foco narrativo. Quando o narrador está fora da história, não é personagem, apenas conta como se estivesse presenciando os fatos. Pode ser considerado onisciente. O relato se dá como no item A do slide anterior. Foco narrativo. Quando o narrador é um dos personagens da história, pode ser considerado onipresente e o relato se dá como no item B. Tipo de discurso. Nós temos o discurso direto,
o discurso indireto e o discurso indireto livre. No discurso direto, o personagem fala, usa-se o travessão. No discurso indireto, o narrador orienta as ações sem que haja falas. E no discurso indireto livre, o narrador fala o que os personagens querem dizer ou sentem. Sobre o enredo. O enredo é a sequência de ações relacionadas por causalidade ou por cronologia. No enredo, podemos identificar as diferentes etapas da narrativa, que fazem com que a história siga uma progressão. Etapas do enredo. Pode-se encontrar nomenclaturas diferentes para situações semelhantes, dependendo do autor que aborda o assunto. Enredo. Nós temos aqui o número 1, a situação inicial. Número 2, complicação ou conflito. Número 3, o desenvolvimento. Número 4, clímax. E no 5, desfecho. Exemplo de texto narrativo. Esses textos narrativos podem ser uma piada, pode ser notícias, reportagens, romances, contos, relatos pessoais, onde você vai estar contando histórias. Essas histórias podem ser real ou fictícias. Narrativa de enigma. A história se desenvolve a partir de um crime. O leitor acompanha os fatos segundo a ótica do narrador. Presença de diálogos. Narrativa de enigma. Há, geralmente, todos os elementos de um texto narrativo, que são enredo, personagens, narrador, tempo e lugar. Usa-se a variedade padrão da língua, mas pode apresentar linguagem informal, fala popular ou coloquial. Narrativa de enigma. Em geral, apresenta como personagens o criminoso, a vítima, os suspeitos e o detetive. O protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério. Relato pessoal. Esse relato pessoal é um gênero textual oral ou escrito em que são relatadas experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. Mostra os efeitos e consequências juntamente com as sensações relativas à experiência. Tempo, presente ou pretérito. Os verbos e pronomes em primeira pessoa. Relato pessoal. Variedade padrão da língua, podendo apresentar tanto trechos informais, dependendo do perfil do autor, dos interlocutores e do lugar onde vai circular. Função: registrar experiências individuais que sirvam de testemunho, fonte de consulta ou aprendizado para outras pessoas. Ainda no relato pessoal, a função: registrar experiências individuais que sirvam de testemunho, fonte de consulta ou aprendizado para outras pessoas. Tempo: linear ou não linear. Há marcadores temporais. Na noite anterior, nas últimas semanas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês irão ver o vídeo. Após assistir o vídeo, irão produzir um texto narrativo. É importante lembrar que esse texto ele precisa ter início, meio e fim. Um abraço, fiquem em casa, se cuidem.